Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu vou aguardar todos entrarem aqui. Hoje a gente vai ter uma live muito especial falando a respeito de ansiedade em fim de ano de pandemia. É um tema bem atual, né? Nós estamos diante de uma pandemia e também em um fim de ano em que confraternizações, festas, aglomerações não estão sendo permitidas. Então, o tema da nossa live hoje é ansiedade em fim de ano de pandemia. Nós recebemos muitas perguntas referente ao tema e eu trouxe uma convidada muito especial, Samira Leão, para estar respondendo aqui para nós as perguntas e indagações que foram feitas. Lembrando que se você tiver também uma pergunta durante a live, pode ficar à vontade, fazer a sua pergunta, que tenho certeza que ela será prontamente respondida. Bem, a nossa convidada de hoje é Samira Leão, gestora escolar, mediação da inclusão, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicanalista, né, em graduação. E nós vamos ter uma conversa bem agradável com ela. Então, eu estou aguardando ela entrar aqui para então convidá-la a partilhar conosco, né, sobre o tema ansiedade. Eu sei que muitas têm sido as nossas preocupações, né, tanto como professor, como pai, como mãe, e isso pode, em um certo momento, gerar uma ansiedade, e a ansiedade pode então se transformar em uma depressão. Então nós temos que pensar sobre isso. Vá mandando essa live aí para os seus amigos, colocando na sua rede de amigos, enviando para os seus familiares, porque eu acredito que é um tema muito importante para todos, portanto todos devem estar aqui ligadinhos conosco. Eu vou convidar agora a Samira para estar... Você então pode fazer sua pergunta, seu questionamento. Acredito que ele será prontamente respondido, né? Boa tarde, Samira. Boa tarde. Tudo É um bom? prazer tê-la aqui no Instagram. Acredito que a tarde de hoje será uma tarde importantíssima para os meus seguidores, também para os seus. É um tema importante, atual. Eu digo que é atualíssimo, né? Porque a cada momento há pessoas que estão tendo ansiedade e essa ansiedade tem levado então a uma depressão. Então é importante pensar sobre o tema. Nós tivemos bastante pergunta, mas antes de começar eu queria que você se apresentasse, pedisse para o pessoal então fazer perguntas também. Fique à vontade. Logo depois a gente vai fazer a primeira pergunta. Muito boa tarde. Eu sou Samira Leão, tá? Sou terapeuta, eu sou também da área de educação, né? Minha formação é letras. E aí eu andei muito por essa parte de terapia, até porque a minha paixão é inclusão. Sou simplesmente apaixonada por inclusão, então tudo que envolve transtorno, síndrome, algo desse tipo é a minha paixão, né? E principalmente família. Eu gosto muito de trabalhar com família porque eu entendo que é o alicerce, né? O alicerce da criança, e esse alicerce bem feito vai formar um adulto maduro, um adulto responsável, né? Então, no meu Instagram eu falo muito sobre isso, né? Sobre a parte emocional, sobre a parte educacional, né? Parte de síndromes, transtornos, inclusão. Então, assim, essas partes que eu tenho estudo, eu estou sempre compartilhando com vocês ideias novas, o que eu conheço de novo, né? E esse tema ansiedade é um tema, assim, muito bom para ser conversado, porque por mais que seja antigo, não deixa de ser atual, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, e é um momento que a gente não sabe se está perto ou não de acabar. Vem vacina, vai vacina, a vacina vai vir de onde e vai ser obrigatório, não vai? Então, assim, são vários questionamentos que acabam aumentando a nossa ansiedade, né? Aumenta a nossa dúvida,
aumenta a nossa ansiedade. Então, é um tema que vale muito a pena ser conversado. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações com vocês. A gente agradece também. E vamos agora entrar já para a primeira pergunta, né? Acredito que o pessoal está entrando aqui. Vá compartilhando aí quem estiver entrando. Se tiver uma pergunta, deixa aqui, né, na timeline. A gente vai fazer a leitura também e vai estar prontamente respondendo. A gente colocou uma caixinha de perguntas e houve bastante perguntas. A primeira pergunta foi: é normal quando a ansiedade vem seguida de sentimento de medo ou de preocupação? Pronto, olha só. A gente deve olhar a ansiedade como colesterol. Tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim, não é verdade? A ansiedade em si não é ruim. Por quê? Porque a ansiedade é justamente aquele sentimento de expectativa, sabe? De euforia, sabe? Por exemplo, véspera do casamento, a pessoa está ansiosa, não é verdade? Véspera de formatura, a pessoa está ansiosa. Então, isso é super natural, isso é gostoso, isso faz bem ao organismo. Agora, quando essa ansiedade nos aprisiona, aí é que faz mal, certo? A ansiedade boa, de uma certa forma, traz um pouquinho de medo, porque a gente fica assim, meu Deus, é meu casamento, mas e se eu pisar na cauda do vestido, né? Mas e se o noivo não for? Então, querendo ou não, ela traz um pouquinho de medo também. Só que não deixa de ser saudável, né? Porque é natural, é o inesperado. Mas quando esse medo aprisiona, a ponto de eu não querer mais sair de casa, a ponto de eu não querer me relacionar, a ponto de eu achar que se eu sair de casa eu vou ter uma crise, ou eu vou ser assaltada, ou enfim, vai acontecer algo ruim, aí ela é prejudicial. Então, nesse momento, é super importante a procura de um profissional, certo? Porque a tendência é piorar. Se você não cuidar logo no início, a tendência é piorar. Então, você vai ter uma vida mais prejudicada, que não é o ideal. É importante. Isso aí que você falou é interessante. Quer dizer, quando essa ansiedade passa a ser uma preocupação exacerbada ou um medo muito grande, fora do comum, né? Realmente deve-se ter a preocupação de procurar, então, um profissional que possa nos ajudar nesse sentido. E essa pergunta, ou essa resposta, leva para a próxima pergunta, que seria: quais os cuidados que nós devemos tomar, então, para que essa ansiedade não se transforme em uma depressão, né? Super comum a ansiedade se transformar em depressão, muito comum, porque a ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. E se você está preocupado com o futuro, é porque algo no seu presente não vai bem, certo? Normalmente não vai bem. Então, vai juntando sentimentos negativos, certo? O que a gente pode fazer para que isso não se transforme? Primeiro, a gente pode fazer algumas coisas de forma individual e outras procurar especialista. Eu bato muito nessa tecla, certo? Você pode procurar um psicanalista, pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, vai depender do seu plano de saúde, vai depender da linha que você quer seguir. E aí eu posso já falar sobre isso, tá? Então, olha só. A gente pode ter alguns cuidados diários. Por exemplo, meditação. Meditação é algo muito bom. Quando começou essa pandemia, eu comecei a ficar um pouco ansiosa, sabe? E aí eu fui fazer meditação guiada, né? Porque eu tenho dificuldade de me concentrar assim. Eu tô parada pensando, quando dá fé, eu tô pensando em alguma coisa para fazer. Aí a meditação guiada me ajudou bastante, sabe? Eu entender que tudo na vida tem um propósito, que vai resolver, que vai passar. Eu comecei a olhar as coisas boas da vida, a olhar as coisas boas que eu tenho em mim, né? Porque a ansiedade também tem muito a ver com a baixa autoestima, sabe?
Às vezes, você fica ansioso. Ah, eu não consigo arranjar um namorado. Mas por quê? Porque eu sou feia, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então, a gente acaba colocando aquilo dentro da gente. E não é. Você é especial do jeito que você é. Então, o ideal é você valorizar cada momento e você perceber o que está te causando ansiedade. Tentar perceber, por exemplo, eu fico ansiosa quando eu vou receber uma visita. Opa, é um gatilho. Anota. Fiquei ansiosa porque eu ia receber uma visita, sabe? A anotação é algo muito bom. Por quê? Porque a mente esquece, tá? Na PNL, a gente aprende que a mente camufla a gente. A anotação não, tá lá registrado. Mas a mente tem a mania de camuflar. Então, você vai lá e anota. Você teve outra crise de ansiedade. Por quê? Porque você foi ao supermercado e não teve dinheiro suficiente para fazer as compras. Tive ansiedade porque não tive dinheiro suficiente, tal e tal. Porque aí você vai poder ter uma base das coisas que estão te causando ansiedade. E aí você vai começar a pensar em formas de diminuir essa ansiedade. Como eu posso resolver isso? Né? E por quê? Por que eu fiquei ansiosa ao receber visita? Porque eu não tinha nenhuma comida feita, que a minha mãe é assim. Se receber visita, tem que oferecer alguma coisa para comer. Né? Se não tiver nada para oferecer para comer feito, ela já não gosta. Então, por que foi isso? Por que eu não tive dinheiro? Porque o meu salário é pouco? Porque eu gastei com o desnecessário? Então, aos poucos, a gente vai encontrando a causa. Encontrando a causa, a gente vai começando a resolver. Agora, se essa ansiedade já começar com crises, ou seja, sudorese, falta de ar, choro, tremor, desespero, vontade de sair daquele ambiente, aí tem que procurar um profissional. Tem que procurar um profissional com certeza, tá? Em um primeiro momento, então, o autoconhecimento é muito importante, né? O que você falou a respeito do anotar, rabiscar, enfim, deixar no rascunho o que te faz mal, assim, o que te faz mais ansioso, pode prevenir, então, uma futura depressão, uma futura causa maior, né? E aí essa sua resposta também nos leva à terceira pergunta, que é um conselho para os professores. Nós sabemos que foi um ano muito difícil, excepcionalmente, para os professores, né? Porque os professores sofreram de diversas maneiras. Primeiro, para se colocar em uma situação que nunca antes foram colocadas, relacionada à tecnologia, ao ambiente virtual, ao AVA, a todas essas ferramentas, mas também não só isso. Nós tivemos também que ser editores, nós tivemos que ser de tudo um pouco, né? Então, qual o conselho que você daria, então, para os professores que passaram por esse momento difícil, mas que agora, assim, com as férias, com o recesso, né, estão tendo um pouco mais de tranquilidade, né? Pois é. Algumas pessoas acham que professor tem férias 2 vezes ao ano, né? Julho e dezembro, janeiro. Algumas pessoas têm essa ideia, só que não é. Obrigatoriamente, pela lei, as férias do professor é em julho. Em dezembro, comecinho de janeiro, é recesso, tá? Tanto que em janeiro o professor fica à disposição da escola. Escola chamou, o professor tem que ir. Não tem essa história, estou viajando, tá certo? Quando precisa fazer alguma viagem, entre em acordo com a escola, certo? Então, nós estamos de recesso. O que eu aconselho? Esqueça que escola existe. Vá curtir a sua família, vá assistir Netflix, sabe? Eu sei que a gente tem que preparar o ano letivo, né, 2021, mas para isso você tem janeiro, tá certo? Nós temos janeiro para preparar o ano letivo, certo? Então, esse recesso